Bom dia, graças a Deus do Senhor Jesus. Nesse dia de sábado, gente, o sábado aqui em Guarapari. Tá um dia lindo, maravilhoso. Vou fazer um pouquinho de inveja em vocês. Vai da praia, vai da praia. E nós estamos aqui hoje para falar a respeito de algumas coisas, que tem acontecido também dentro das igrejas. A gente não está tomando o cuidado, o devido cuidado. Mesmo tendo a palavra de Deus a nosso favor, sendo alertado pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas estão preocupadas em falar em línguas dentro da igreja, em ser vistas, né? Jesus Cristo condenou isso a todo tempo, né? Sobre os mestres da lei que gostam de ficar em lugares de honra e que gostam de ficar orando em praças para poder serem vistos. Então dentro das igrejas não está sendo diferente não, as pessoas estão gritando, a pessoa está falando em línguas para ser vista realmente, porque a Bíblia, a palavra de Deus me garante que todo aquele que falar em língua dentro da igreja que tem que ter um intérprete. Então se não tiver intérprete é melhor que a pessoa fique em silêncio, fale para ela mesma, edifique a si mesmo, se não é para edificar a igreja. Então nós temos que ter cuidado, porque nós estamos fugindo do padrão de Deus e do padrão humano. Nós estamos usando o nosso padrão como igreja, não o padrão de Deus. Jesus Cristo pregou mais fora dos tempos que dentro do templo. Dentro do templo, quando Jesus Cristo pregou, foi para os fariseus, para os mestres da lei, e não foi para abraçar eles, para dizer que ame, não, foi para chamar a atenção mesmo, chamar os hipócritas, para poder colocar eles no lugar devido deles. E nós temos usado também o tempo para isso. As igrejas têm que existirem, é fato, isso tem que existir. A gente tem que ir lá para comunhar, para ter uma comunhão com Deus, né? Ali naquele lugar, junto com os irmãos, que isso é bíblico. Mas também não precisa de ser, pode ser em qualquer lugar, porque onde tiver 2 ou 3, ali está o Senhor, ali está o Espírito Santo de Deus. Então eu vou levantar uma questão aqui, até então pode ser polêmica, a respeito disso. Eu estive na igreja, eu prefiro não citar qual e onde, mas muitos saberão, que uma pessoa começou a gritar desesperadamente, como se fosse Deus, e nesses grito, ela resolveu ir para frente do púlpito, para frente do altar, não no altar, para frente do altar. E ela começou a gritar, alguém passou, deu um microfone para ela, e ela começou a gritar com a igreja, que a igreja tinha que se prostrar diante dela, que tinha que se colocar diante dela, porque a igreja não tem que prostrar diante de Deus, que a igreja tem que se prostrar, que todos têm que colocar de joelho naquele momento ali. A minha discordância desse fato é o seguinte, que a palavra de Deus me garante, né, em Zacarias 4:6, que não seria nem por força nem por violência, que seria por amor. Então como que eu posso estar servindo um Deus dessa maneira, que me faz ir dentro da igreja e que me faz, né, se prostrar, colocar de joelho na frente dele por força, quase que por violência, porque tanta pressão que foi da pessoa para colocar as pessoas de joelho na frente daquela igreja, que Deus sabe que simplesmente com a palavra dele assim, vamos orar para que as obras do Senhor possam ser feitas. Quem não dobra o joelho diante disso? Quem que não aprendeu na palavra que é dobrando o joelho que se chega ao Senhor? Quem não sabe que orando é se prostrando diante dele que se chega ao Pai? Quem não sabe que a gente faz isso, que a gente tem que fazer isso? A palavra de Deus me diz que Davi prostrava no mínimo 3 vezes ao dia, de joelhos, né, diante de Deus, mas não me fala que Deus forçava ele a fazer isso. Em momento algum na Bíblia eu consegui ver, se alguém tiver isso aí, me mostre por favor, que pelo menos na minha Bíblia eu não encontrei, de repente na sua tem, né, que Deus forçou o povo ou forçou alguém a se colocar de joelho na frente dele por obrigação. Porque se for, então a palavra dele está ao contrário daquilo que a gente sabe, que não é por força nem por violência. Então, por força não violência, realmente é esse fato. Então, quando a gente está na igreja, meus irmãos, preste atenção no que está acontecendo, as coisas que estão vindo, como está sendo feita. O Espírito Santo de Deus, ele não humilha ninguém, ele não humilha, ele fala à igreja, ele não humilha ninguém, não põe ninguém por humilhação, muito pelo contrário, ele
ele é tão educado, de tanta sabedoria, porque é Deus que está ali, na forma do Espírito Santo. Então a sabedoria de Deus é muito grande. E se fosse por força, por violência, não precisava de aceitar Jesus, não. Deus viria aqui e falasse assim, você é meu, prosta. Não. É por amor. E nós estamos esquecendo dentro da igreja o principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Nós estamos esquecendo, nós estamos ouvindo pessoas gritarem, pessoas colocarem como se fosse Deus, como se fosse o Espírito Santo, e na verdade isso é carnal, na verdade isso é da carne da pessoa, não é espiritual. Eu não estou falando que a pessoa está endemoniada, tem um demônio, não, isso é da carne. Muitas pessoas fazem isso na carne, e infelizmente pagarão muito caro por isso, né, por estar usando o nome do Espírito Santo de Deus em seu favor, usando o nome do Espírito Santo de Deus em muitas causas que não são de Deus. A palavra de Deus me diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então procure saber o que é blasfemar contra o Espírito Santo, meu querido. Porque blasfemar contra o Espírito Santo é falar em nome de, ou em nome de. Então as pessoas estão falando em nome do Espírito Santo. Estão falando como se fosse o Espírito Santo falando. Então essas pessoas já estão, infelizmente, cara, não tem perdão, diz a minha Bíblia que não tem perdão. É para você se assustar? É sim, para assustar. Então, ponha diante de Deus um propósito maravilhoso, que é de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, para você não ser enganado. Nos últimos dias, Satanás tentará enganar muitos, e as próprias igrejas tentam fazer coisas que enganarão a muitos, tentarão enganar a muitos, e estão enganando. Estão fazendo isso dentro das igrejas. Então deixa eu ler alguns textos aqui para vocês. Ó, até marquei aqui bonitinho. Eu vou começar aqui com Marcos. Vou começar com Marcos 12:30. Vamos lá. Marcos 12:30 ao 33. Ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Ué, se não existe mandamento maior que o amor, do que amar a Deus sobre todas as coisas, então como que Deus pode mandar você prostrar sem amor? Coloque-se de joelho na minha frente, porque a igreja não está prostrando. Vocês precisam de prostrar na minha frente. Eu sou Deus falando. Então não está muito condiz com aquilo que Deus fala, não. Então vamos lá. Marcos 12:33 e Lucas 10:27. Lucas 10:27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Jesus falando. Então nós temos que buscar cada vez mais. Vamos lá de novo, em Lucas 10:27. Esse é Lucas 10:27 que eu li agora. Então nós vamos lá agora em Zacarias. Zacarias 4:6. Eu quero que você preste atenção nisso aqui e me questione. Mostre para mim que eu estou errado. Totalmente errado. Me convença que eu estou errado. Que isso não está acontecendo dentro das igrejas, que as pessoas estão fazendo isso são corretas. Agora você pode questionar e falar assim: ah, irmão, mas aquela irmã ora muito, que aquela irmã, você conhece a vida dela no íntimo como Deus conhece? Você confia mais nela do que em Deus? Vou te explicar um negócio. Na Bíblia está escrito: maldito o homem que confia no homem. Meu irmão, não é você não confiar no seu amigo, quando você precisar do seu amigo, você poder contar com ele. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a gente confia mais nas forças da pessoa do que em Deus. A gente acredita muito mais nas pessoas do que em Deus. Pensa bem, em vez de você acreditar que a pessoa está fazendo isso, que é Deus, não é muito mais fácil acreditar que Deus pode fazer na sua vida do que você ficar pedindo conselho para a pessoa, em vez de pedir conselho a Deus, em buscar em Deus. As pessoas têm que nos aconselhar, seu pastor. Como que pode uma pessoa fazer um negócio desse passando por cima da autoridade do pastor dentro da igreja? Como que pode acontecer isso? A pessoa ser maior que o anjo da igreja, sendo que Deus deu toda a autoridade e poder para o anjo da igreja. Gente, quando o Senhor diz que nós somos as ovelhas, estamos no aprisco, é porque tem um pastor. Me mostra que uma ovelha é maior do que um pastor dentro da igreja. Me mostra que uma ovelha
tem a voz mais ativa que um pastor dentro da igreja. Então, se você quer ser pastor, vai procurar como ser pastor. Se sua igreja exige que você estuda, se sua igreja exige alguma coisa que tem no estatuto isso e aquilo outro, siga o estatuto dela e faça conforme a vontade dela. Então, se Deus chamou, também tem um chamado pastoral, meu querido, assuma seu ministério e vai pregar o evangelho. Vamos lá. Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se o Senhor dos Exércitos diz que não é por força e nem por violência, a força quer dizer assim, ó, proste diante de mim, igreja. Vocês não estão prostrando diante de mim, proste diante de mim, todos de joelho agora. Está forçando a barra, é força, está usando a força da palavra, mas é força. Então, não é assim que funciona, meu querido. Funciona no amor. A gente tem que aprender que Jesus Cristo deixou pra gente o amar o próximo. Você está amando o seu próximo? A palavra de Deus diz também que nós devemos, além de amar o próximo, ajudar, auxiliar nos seus problemas. Nós temos que não só cuidar dos nossos problemas, também ajudar a cuidar. Eu fico vendo as igrejas hoje arrecadam dinheiro, aí o cara chega lá com um problema, ficou, meu irmão, a crise, os problemas nos atingem. Se você ler a Bíblia, se tiver conhecimento de Bíblia, você vai ver que todos os apóstolos de Jesus Cristo, todos passaram por muita dificuldade. Eles tiveram dificuldade, passaram fome, passaram. Paulo, em sua carta, ele agradece pelo cuidado que as pessoas tiveram com ele. Por quê? Porque ele passou por dificuldade. Não foi fácil, não. O cara não passa fome, não. Deus não deixa passar fome, não. Ele foi preso. Você acha que na cadeia passou vida boa, né? Você acha que a cadeia que ele estava lá é a cadeia do Brasil? Que o cara recebe uma comida muito boa, faz 5 refeições por dia, e por aí vai. Que eles vão ter o mesmo carinho com os servos de Deus, com os servos do Senhor Jesus Cristo, principalmente naquela época, do que tem hoje. Você acha que o cara foi preso aqui no Brasil, Paulo, Pedro? Então eles passaram por dificuldade, muita dificuldade. E hoje eu vejo as igrejas, e olha, ele agradece porque a igreja foi com ele maravilhosa. O sustentou, alimentou e auxiliou ele em tudo que ele precisava. E a igreja hoje, meu irmão, aconteceu um fato comigo. A gente passou por uma dificuldade muito grande em Guarapari e eu resolvi procurar a igreja para me ajudar. Falei, cara, estou passando por um aperto, na minha casa começando a faltar as coisas, desempregado, 3 filhos, aluguel, água, luz, tudo para pagar. E eu ser desempregado, sem dinheiro, nada entrando, eu sei naquele negócio todo querendo fazer e correndo atrás. E você parece um negócio, você corre atrás, o dinheiro acaba. Se você não tem resultado, você fica pior do que você estava. Então eu resolvi procurar. Aí a igreja virou para mim e falou assim, vou te dar uma cesta básica. Peguei sim, porque eu estava precisando. Mas conta para mim, era só a cesta básica que eu precisava? A cesta básica, na verdade, foi um ponto de humilhação muitas vezes para as pessoas. Porque você dá uma cesta básica, é você atestando para a pessoa que a pessoa está na derrota, na degola, está na pior mesmo. E o pior é quando você pega a cesta básica cheia de bicho, igual a gente pegou. Cheio de bicho, você tem que limpar, tem que tirar os bichos para poder comer aquele negócio ali. A gente passa sim. Aí a pessoa fala assim, mas Deus não deixa a gente passar isso, meu irmão. Deus, você passa por situações, se não tiver perseguição na sua vida, se tiver tudo certinho, se estiver andando tudo conforme, procura com Deus a sua resposta, não em mim, procure em Deus para saber o que está acontecendo. Preste atenção, leia a Bíblia, ajude seu irmão que está do seu lado, muitas vezes está passando por necessidade, muitas vezes está precisando de ajuda. Ajude o cara, se ele estiver na pior, pague a conta de água dele, de luz, aluguel dele, ajude ele a pagar.
Ajuda ele a correr atrás no serviço. Procura um, procura outro. Isso é ajudar, isso é amor, cara. Isso é amar. Da cesta básica de menos, a prefeitura dá. Se eu quiser cesta básica, eu vou na prefeitura. Se eu quiser cesta básica, eu vou no São Vicente de Paula, que me dá uma cesta básica. Eu vou encher minha casa de cesta básica. É boa ideia. Vou encher de cesta básica. Minha casa eu vou vender a cesta básica, pagar o resto do aluguel, o resto dos negócios. Então, nós não estamos preocupados com as pessoas. Nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós não estamos voltando nosso tempo para as pessoas. Eu fui líder do Ministério de Assistência Social em Catas Altas. Eu dava cesta básica. Mas quantas vezes eu cheguei na casa da pessoa, gente, eu ia numa camuflada danada. Eu ia sem ninguém perceber que eu estava chegando. E não chegava fazendo festa, não olhava pro cara e falava assim, rapaz, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Como a maioria do pessoal aí tem casa própria, nem todo mundo paga aluguel, e a gente tinha muitas casas que. Aí chegava a pessoa falava, ai cara, quem já tá faltando é mantimento, cara. Eu tô precisando de mantimento mesmo. Eu falei assim, olha, eu ofereci, eu tô com alguns alimentos no carro ali e gostaria de te abençoar, você aceita? Mas só isso mesmo? Só isso. A gente entregava. E depois ia um irmão lá e orar, e abençoar, ia acompanhar essa família. E a gente continuava o trabalho dessa forma. Para não perder tempo. E tem que ser assim. Agora, quando você vai pegar uma cesta básica no meio da rua, que todo mundo está vindo, que você está pegando aquele negócio, colocando no seu carro, colocando no seu... Oh, meu Deus, é terrível, cara. Horrível. Então, procure ajudar, auxiliar seu irmão. Vamos dormir muito tarde ontem. E acordei bem cedo. Bem cedo. Eu comecei a gravar isso agora, mas Cedric já levantou. Fui dar uma madeira pro Dr. Cedric. Né? E a gente dormiu, eram as 2 horas da madrugada. Tinha um pastor aqui em casa ontem, a gente resolveu ficar até um pouco mais tarde. E só Jesus. Então, meu irmão, eu te deixo essa palavra, te deixo isso no seu coração agora, para você ver mesmo, dentro da palavra de Deus, o que está acontecendo. Preste atenção nos tempos, preste atenção nas coisas que estão acontecendo. Não viaja não nas pessoas, não. Viaja na palavra de Deus. Conheça a Bíblia profundamente para você não ficar enganado. Conheça a palavra de Deus. Amém? Eu deixo para você no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. Um abraço.